E falando em Taquarituba, vem para prosear com a gente agora, ao vivo, via Skype, o prefeito Edemiano Pereira. Via Skype, ele está sintonizado conosco, bastante jovem também, o prefeito de Taquarituba, cidade boa para Boné, ô região abençoada. Prefeito, como é que está a nossa Taquarituba? Boa tarde. Boa tarde a vocês aqui da Record, é um prazer estar com vocês. Para falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região. Estou à disposição. O Hospital de Taquarituba tem sido ele também utilizado na Central de Regulação de Vagas. Nós já tivemos paciente de 2 córregos que recebeu, né, vaga e deveria ter sido transferido até aí. Está sobrando vaga em Taquarituba, prefeito, para poder pegar paciente de outras redondezas? Não está, né? Isso que você falou é importante, né? Até para a gente explicar para a população, né? Muitas pessoas questionam o porquê de algum paciente de outra cidade, é justamente porque as UTIs, são 10 vagas e elas estão reguladas através da central de regulação via CROSS. Então, as pessoas que precisam, ela entra nessa central de regulação. As UTIs foram credenciadas recentemente pelo governo do estado, um credenciamento por 90 dias. Importante destacar que isso foi uma atuação muito grande aqui da Secretaria da Saúde, é um trabalho juntamente com a direção da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, mas a Santa Casa, né, e a Prefeitura têm uma parceria, né, um convênio que é firmado entre as partes. Então nós estamos para atender a população. Hoje, a questão das UTIs, a gente tem uma preocupação por causa da lotação. Ela está praticamente com a sua lotação máxima. Isso nos preocupa muito, porque a gente acaba ficando sem ter vagas para atender a população. Né? A população precisa colaborar com a questão do coronavírus, né? Evitar essas aglomerações desnecessárias. Esse é um pedido que nós estamos fazendo para a população. Prefeito, a cidade de Taquarituba, antes da pandemia, não tinha UTI? Não tinha. A UTI ela foi criada, né, o começo da UTI foi na gestão anterior, que aí veio aqueles recursos para o Covid, né, o comitê de enfrentamento ao Covid teve a ideia de criar, né, comprar os equipamentos e começar a estruturar isso com a Santa Casa. E a Santa Casa nossa tem uma estrutura física muito boa, né, que adequou com relação à criação da UTI. Então isso foi feito e ela começou funcionando não com recursos próprios, mas uma UTI ela tem um recurso muito grande, né, de saúde que vai para o custeio da UTI. Então, por isso que é importante esse credenciamento e hoje ela está funcionando com esses recursos do Estado. Nós estamos lutando para que a UTI ela seja credenciada definitivamente, para que nós não tenhamos mais essa preocupação com relação ao custeio. Então, é um diálogo que nós estamos tendo com o governo do Estado, com o Ministério da Saúde. Passando esses 90 dias de convênio, encerrando-se, aí se houver necessidade de algum morador de Taquarituba ser atendido em UTI, tem que ser levado para Avaré, para Itapetininga, para onde costumavam ser transferidos os pacientes de Taquarituba, prefeito? Muitos pacientes muitas vezes ia para Avaré, Botucatu, né, a referência nossa aqui também, né, o hospital da Unesp, né, o Rubião Júnior, muitos pacientes são levados para lá também. Antigamente era a questão da UTI era mais para esses locais, né? Hoje nós temos esses 10 leitos de UTI que está sendo utilizado nesse momento, né? Para dar suporte a Taquarituba, Itaporanga, Coronel Macedo, Fartura. Quantas são as cidades que diretamente estão atreladas à estrutura de saúde de Taquarituba? Hoje, né, com relação aos atendimentos, sem falar de UTI, a Coronel Macedo que tem um convênio com a Santa Casa de Taquarituba. Então, o Coronel Macedo tem esse convênio, a população macedense é atendida em Taquarituba, né, dos pronto-socorro, das internações. Com relação às UTIs, como eu disse, a UTI é diferente, né? A UTI entra no sistema CROSS, então recebe o paciente de outras cidades longe, por exemplo, recebem paciente devido a esse credenciamento e devido a ela estar no central de regulação. Prefeito, a cidade de Taquarituba ela está inserida na região de Bauru no que diz respeito ao Plano São Paulo, né? E quais têm sido as medidas, além daquelas previstas pelo governo, de repente implementadas da parte da prefeitura, né? O que é que vocês têm feito para tentar sossegar o facho do coronavírus? O Plano São Paulo, então, todas as cidades seguem o Plano São Paulo, então há uma comunicação com o governo do estado,
né, a DRS-6, que é a nossa DRS de Bauru, hoje ela se encontra na fase vermelha, a gente tem preocupação com isso também, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a questão comercial e a questão de saúde. A gente tem preocupação com o comércio também, porque você tem aí fechamentos que são impostos, né, à população, aos comerciantes, e como é que fica, né? Se você pegar meu celular e ver aí as pessoas, muitas pessoas pedindo, né, uma cesta básica, por exemplo, que está difícil a situação da população, por causa da questão também dos empregos, do comércio. Então, o que precisa ser feito? O que a gente precisa é uma conscientização da população para que evitem essas aglomerações desnecessárias. A população tem que colocar isso em mente. Por exemplo, reuniões, festas que são feitas muitas vezes, um churrasco de final de semana, festas que são feitas em chácaras. Isso que precisa ser feito, as pessoas precisam parar com isso. E para nós aqui do Poder Público, a Vigilância Sanitária nossa tem feito orientações, tem feito a fiscalização, tem pedido reforço de policiamento, mas é difícil, porque você não consegue fiscalizar todos esses pontos. Muitas vezes essas festas são feitas de maneira clandestina, onde você não tem acesso às informações e também você não consegue entrar porque é privado. Então tem tudo isso, a preocupação nossa é com relação a isso, né? A gente está fazendo a nossa parte, mas a população também precisa fazer a parte dela. O senhor tocou num ponto aí a respeito da necessidade por alimento das famílias. A assistência social registrou algum volume muito acima do que vinha prestando, né, de auxílio a famílias pobres, ou a coisa está meio que dentro do combinado por aí? Nossa Senhora, está demais, né? Infelizmente a gente vê um aumento, porque aqui é uma cidade onde o setor de serviços é um setor forte, e o setor agro, né? O setor agro é importante também. Então tem muitas pessoas às vezes perderam o seu trabalho, né? E essas pessoas muitas vezes vão recorrer à ação social, que tem feito um trabalho de atendimento à população. Nós, inclusive, revisamos vários critérios de atendimento, né? População que às vezes tem filhos, população que mora de aluguel, muitas vezes, não tem nenhuma renda. Então, nós estamos tentando canalizar o apoio, a ajuda a essas famílias. Mas está muito difícil, porque a demanda aumentou bastante. Por quê? Por ter toda essa questão dessa segunda onda que nós estamos vivendo. E eu tenho uma preocupação muito grande, né, com o que tem ocorrido em alguns estados, com o que tem ocorrido em algumas cidades. Por exemplo, cidades que tiveram que decretar lockdown, por exemplo. Fica difícil, porque você vai matar os empregos. Eu sei que a questão da saúde, ela é importantíssima, porque se você não tiver leito de UTI, não tiver atendimento às pessoas que estão enfermas, a pessoa também pode vir a óbito, que é o que muitas vezes vem ocorrendo. Rapidamente, até para a gente encerrar, né, passeando por vários assuntos, assistência social, saúde, lotação do hospital, educação, voltou por aí ou não? Segue empachada? Não é. A educação também, nós fizemos uma reunião com o coordenador da educação, também para que nós suspendemos a aula presencial. A gente tinha voltado, né, conforme a determinação do governo do estado. Então, o governo do estado voltou com as estaduais. Nós, com relação às municipais, decidimos suspender por 15 dias. Estávamos com o atendimento presencial das crianças, redução, né, seguindo os protocolos sanitários, mas devido a esse aumento de casos, nós resolvemos, então, paralisar por 15 dias e analisar a questão posteriormente para voltar ou não. Ok. Muitíssimo obrigado, prefeito Edemiano Pereira, da nossa amada Taquarituba. Forte abraço para o senhor, saúde aí para toda essa população